muito cuidado ao copiar coisas que outros empreendedores fazem. Estou te falando isso pelo seguinte: eu vou fazer atendimento para produtores rurais e eu vou compartilhar com você isso que eu estou falando. Cuidado que você, ao copiar coisas que os outros fazem e que você acha que vai dar certo para você, tá? Então veja bem, eu vou falar de com exemplos e também até sem citar muito número, para qualquer, inclusive quem é do ramo de agropecuário, quem é fazendeiro também. Quem é fazendeiro, não, o que eu vou falar não é muita novidade. Para quem não então aproveita para você também seguir o exemplo nos seus empreendimentos, tá? Nós temos, vamos imaginar, por exemplo, que fosse analisar a produção de leite, tá? Então, se perguntar assim para a quem é relacionado ao meio rural, qual que é a raça que mais produz leite, tá? Eu acredito que eles iam falar que é a raça holandesa, tá? Para você que não conhece essa área, são animais que eles têm uma pelagem tipo assim, preta e branca, tá? Esse seria o padrão da raça holandesa. Ela é muito característica, tem formatos triangulares, né? O úbere bastante grande, onde produz leite, né? É bastante grande, tá? Essa raça ela é dita como grande produtora de leite. Só que tem um detalhe: essa raça, para produzir leite, eu diria para você, eu vou destacar 3 coisas que me veio à cabeça aqui, que é importante para ela produzir muito leite. Ela tem que ter um ambiente. O que seria um ambiente? Ela tem que ter uma proteção ambiental, porque essa raça ela veio da Europa e ela é muito sensível ao calor, e nós vivemos no clima quente, então ela não suporta calor. Então aqui você teria que ter um galpão adequado, tá? Para que pudesse estar recebendo esses animais, e de preferência até que esse galpão tivesse um sistema de climatização, tá? Porque aí ela pega e fica na condição que ela consegue produzir bem. Tem que ter uma alimentação, segundo o item, tem que ter uma alimentação que justifica, porque tipo assim, leite é basicamente o que entra, sai. Se não entrar nada, não sai leite. Se entrar muita coisa boa, forragem de qualidade, ração, sai leite, tá? E eu vou lembrar de uma outra coisa também, que é a questão do manejo sanitário, tá? Esses animais são muito sensíveis, tá? Eles pegam doença mais fácil que os outros. Pode ter mastite, infecção da glândula mamária, certo? Então imagina só, ter uma fazenda que ela tem essas 3 coisas. Ela tem um galpão que permite criar esses animais, ela tem comida, tá? E a pessoa ela tem o hábito de ter um bom manejo sanitário, tá? Bem, então veja bem que fechou, é o que o holandês precisa, tá? Entendeu? Nessas condições, vamos dizer que ele vai produzir aquilo que ele produz, e comparado a outras raças, ele produz de maneira superior. Por outro lado, nós temos, vamos pegar uma outra raça, tá? Que é a raça produzida no Brasil, tá? É uma raça nativa brasileira, ela foi desenvolvida aqui, que é a raça Caracu, tá? Essa, como ela foi criada quase como, vou dizer até meio que no estágio quase que, não vou dizer selvagem, porque foi o homem que criou, tá? Mas ela teve que se virar, tá? Ela teve que se virar, tá? E como ela teve que se virar, então ela tem até um formato agora que está um pouco mudando, mas ela lembra até tipo os animais selvagens, um tórax mais desenvolvido, né? Agora que está mudando um pouco, está desenvolvendo outras características, mas ela é muito rústica. Então, quer dizer, aqui precisa de ter um estábulo, proteção, sombra. Para ela não, ela teve que se virar. Ela consegue suportar esse clima, tá? Precisa de ter muita comida? Também não. Ela consegue comer forrageira, tipo assim, capim seco, tá? E ela consegue se virar com isso, tá? Precisa de manejo sanitário? Ela também é resistente a carrapato, a mosca, essas coisas, a vermes, ela é mais resistente, tá bom? Produz muito? Não, não produz muito, tá? Não produz muito, tá? Ela produz pouco, tá? Só que pouco nessas condições que eu falei. Veja bem que você tem um que produz muito em uma condição de alta tecnologia.
tem essa que eu falei que produz pouco na condição de baixa tecnologia, tá? Imagina que alguém, sabendo que a raça holandesa produz muito, não, eu quero comprar esse gado, e ele pega e leva esse gado, o holandês, para um local que não tem proteção de sombra, tá? Não tem, às vezes a pessoa não tem costume de fazer manejo sanitário, certo? E também não tem nutrição. O que vai acontecer? Olha, eu vou te falar uma coisa, o holandês, eu já vi até trabalho da Embrapa disso. Embrapa é empresa de pesquisa agropecuária, tá? Esses animais chegam a produzir, tipo assim, menos do que o próprio caracu, tá? Só que eles custaram caro. E outra coisa também, além de produzir menos, nessas condições, tá? Fica uma condição extremamente desconfortável para o animal, tá? Ele não vai produzir e vai ser muito prejuízo. Por quê? Porque você vai gastar muito. E se você não oferecer todas as parte dessas condições, às vezes o animal nem sobrevive, tá? Tudo bem, então quer dizer que o holandês, se quiser produzir, tem que ser nesse ambiente aí, sombra, água fresca, tá? Ração, sanitário, sim. E o caracu? Não, o caracu também, então eu vou pegar o caracu e eu vou oferecer tudo que eu ofereço para o holandês. Não vai dar resultado, não vai aumentar muito a produção, tá? Então, o que eu estou querendo te dizer? Que tem hora que tem que tomar cuidado, que aquilo que é bom para um não é bom para outro. Então, se tem um fazendeiro, por exemplo, que ele cria caracu, não, vou pegar e criar holandês. Não, você não vai criar holandês. Primeiro você vai ter que tirar o teu pré-requisito. Cadê a comida e cadê a sombra? Entendeu? Na hora que tiver a comida e a sombra, então ele pode pensar em criar, tá? Agora, existe alternativas que às vezes o intervalo é muito grande, mas e se ele, nessa caminhada, ele conseguir melhorar um pouco, às vezes porque é muito investimento, melhorar um pouco a estrutura da fazenda. O que é melhorar um pouco? Já ter pastagem, manejo sanitário. Eu não vou dizer que às vezes não tenha um galpão, um compost bar, que eles falam, um galpão todo bombadão, tem climatização, fica jogando uma aguinha no animal, não tem condição, mas vai ter comida. De repente ele pode utilizar um animal que seja intermediário entre os dois. E no Brasil já criaram raças intermediárias para leite, né? A gente tem uma muito famosa que é Girolando. Quer dizer, ele suporta uma situação abaixo do holandês, tá? Mas ele exige uma situação acima do caracu. É como se a gente pegasse um intermediário. Só que o impacto é muito grande, tá? Então, se for analisar pelo dinheiro que você investe para quem está começando, o resultado é muito bom, tá? Então, veja bem que a gente tem, o que eu disse, tem que tomar cuidado, que aquilo que é bom para um não é bom para outro. Então, se alguém criou holandês, tudo bem, criou holandês, então deixa ele criar. E você vai criar? Não, eu não tenho as condições, certo? Eu tenho que reconhecer que eu não tenho as condições. Da mesma forma também, alguém que criou holandês, vamos supor que aí o preço do leite caiu, não está adequado, então a pessoa poderia dizer, então, já que não está adiantando nada criar, então eu vou baixar a tecnologia. Eu também não vou ficar gastando dinheiro aqui porque não está dando renda. E aí tenta tratar o holandês como se fosse o caracu. Também não vai dar certo, tá? Na verdade o prejuízo vai ser muito maior, tá? A bem da verdade é que existe uma interação, a gente chama de interação genótipo-ambiente, tá? Um animal que tem um determinado genótipo, um determinado ambiente, vamos chamar de um animal de alta tecnologia, num ambiente de alta tecnologia ele é produtivo. Um animal que está no ambiente de baixa tecnologia, mas é um animal criado, desenvolvido em áreas rústicas, tá? Ele tem um certo sucesso, ele fica mais barato também. Eu diria para você que essa é uma análise de produtor. Durante muito tempo, eu admirei algumas pessoas que eles preferiram não mudar a tecnologia, mas mudar o local de criar. Quando eles percebiam que a terra estava ficando muito cara, tá? Pra vocês terem uma noção, eu acho que eu gravei uns vídeos aí para trás, uns vídeos anteriores, tá? Onde o tempo todo estava passando só lavoura, que todo dia foi pasto. Chegou uma hora que as pessoas mudaram, tá? E aonde é que está o pessoal que criava gado? Eu diria para você que muitas daquelas terras que estavam ali são arrendadas, tá? As pessoas estão arrendando, tá? Porque não é a área deles. Tem outros que às vezes até
deixaram a terra aqui, compraram em outro local, terra mais barata, tá? Inclusive eu estou indo para uma que é mais barata, tá? E eles estão criando gado em baixa tecnologia. Levi, qual que é melhor? Eu digo o seguinte: se você quer ser produtor, tá? Sempre é bom ficar fazendo conta. Agora, se você é empreendedor, se você quer crescer o patrimônio e crescer fazenda, eu diria para você o seguinte: tem algumas pessoas que eles conseguem ter uns insights muito interessantes. Às vezes eles conseguem conservar ainda em um ambiente de não tão alta tecnologia, mas eles conseguem uma interação melhor entre quantidade de dinheiro investido e quantidade de retorno. Eu gosto muito de conta. Na verdade, essa conta é para qualquer negócio. Isso não interessa o negócio que você tem, não interessa o que você faz. Qual que é o patrimônio investido em alguma coisa e quanto que ele te rende por ano, tá? Por exemplo, eu estou indo para uma região aonde eu fiz umas contas, tá? E eu cheguei à conclusão, tá? Tipo assim, eu peguei só um exemplo, né, para fazer conta. Então, uma fazenda de cerca de 16 milhões, eu tenho até que validar isso, tá? Ela estaria, vamos dizer assim, rendendo aí algo em torno de 20 mil reais por mês, ou seja, 240 mil reais por ano, tá? Quer dizer, 15 milhões rende 240, tá? Perfeito. Isso é bom ou é ruim? Bem, a questão é o seguinte: eu preciso de ter uma referência. Agora eu vou validar se realmente o valor das terras é esse mesmo, tá? Vou validar pelo preço da arroba do boi, se é isso, mas tudo bem. Mas essa é mais ou menos uma conta e pode comparar com o seu empreendimento. Você tem um empreendimento aí de R$1 milhão, por exemplo. Quanto sobra por ano? Entendeu? Você pode comparar todos os empreendimentos a partir dessa referência, tá? Agora, no início, sem perder a referência, é o seguinte: eu comecei esse vídeo falando assim: não tenta copiar os outros, porque às vezes as condições que eles têm ou aquilo que eles fazem não é a condição que você tem, tá? Agora, então não deve copiar, mas essa conta de criar, por exemplo, quantos milhões foram investidos e quanto rende por ano, essa é uma conta que eu defendo, tá? Então, já teve outros vídeos que eu gravei aí de pessoas que arrendam, tem um patrimônio de 12 milhões, sobra tipo 250 mil reais por ano. Agora eu estou fazendo conta aqui de fazenda, de gado de corte, 15 milhões de patrimônio, está sobrando mais ou menos 250, 300 mil reais por ano, tá? Já vai te dando uma noção. Qual que é importante dessa noção? É uma noção do tamanho do negócio. Em negócio, eu defendo que negócio se mede por ano, porque no ano dá para fazer um ciclo, entendeu? Você consegue pegar e fechar todos os meses do ano, então você tem uma ideia de negócio. E como você vai trabalhar em negócio provavelmente 35 anos, tá? Eu costumo até fazer essa conta, começa com 30, você para com 65, estou colocando uma referência. Então você vai ter 35 ciclos, tá? Se você fez uma conta agora, essa conta tá boa? Não, não tá boa, então não é assim que eu quero, tá? Eu vou pegar e ter que fazer mais conta, eu vou validar, tá? Eu vou ter que pegar e ver uma forma de adequar, porque o dinheiro que eu tenho, ele tem que render mais por ano, tá? Quando eu comparar com outros negócios, eu percebo que foi investido tantos milhões e sobrou tanto para mim, tá? Se você me segue aqui, vocês às vezes ainda estão naquela fase: cara, não tem nenhum cruzeiro ainda. Não esquenta não. Se você continuar sendo dedicado, daqui a um dia você vai ver esse vídeo e falar assim: bem que ele falou que uma hora o dinheiro ia aparecer, tá? Porque o dinheiro aparece quando você faz a sua parte, tá? Isso é uma questão de tempo. E ela aparece quando você não gasta também, evidentemente, né? Que não existe milagre, tá? Milagre não existe. Tem que ter paciência. Teve até um vídeo aí que eu gravei de um grande empreendedor de Rio Verde que ele falou isso: olha, você não pode desistir, você tem que ter paciência, tá? Porque agora tem que ter paciência e ficar fazendo conta, né? Por exemplo, eu tô com dinheiro e o que está rendendo não está rendendo nada. Então, para que isso, tá? Então, não fica imitando as pessoas sem saber por que elas fazem isso, né? E eu lembrei dessa história do holandês e do caracu, né? Porque eu vou estar fazendo atendimento nessa área, né? E nesse momento, certamente eu vou até tocar nesse assunto, tá? Dica do dia, me acompanhe para mais dicas.